como gestor, eu acho que é como uma cabeça de juiz. Você tem que ter um certo discernimento na tomada de decisão para entender que você tem que conciliar o que é bom para a empresa, o que é bom para o acionista, mas também o que é bom para um grupo de funcionários, pensando um pouco mais no coletivo do que só no individual. Eu acho que toda vez que você tem uma consciência tranquila de que as decisões foram tomadas com bons elementos, bom contexto, te dá tranquilidade de dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro e continuar a vida bem. Quando a gente vai trabalhar na área da saúde, você tem que ter uma responsabilidade. Você está mexendo com a saúde das pessoas. Uma responsabilidade grande, né? Você não pode fazer uma coisa que depois vai prejudicar, colocar alguém em risco. A gente não coloca quem a gente gosta em risco. A gente não pode colocar as pessoas, os seus consumidores que gostam da sua marca em qualquer risco. Eventualmente por alguma questão de produto ou até por alguma questão de comunicação. Uma comunicação inapropriada que vai sugerir um uso que não é o uso correto. Tem que redobrar também a atenção, né? Consulta antes, checa antes. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje o tema do nosso episódio é liderando com impacto na área da saúde, mas antes da gente avançar no AmplificaCast, eu te convido a ajudar o nosso canal no YouTube a crescer. Estamos com mais de 17 mil inscritos e a nossa base não para de crescer. Estamos com mais de 10 mil horas de visualização no AmplificaCast e é um prazer ter a sua audiência e eu conto com o seu compartilhamento. Eu costumo brincar que existem os 3 Cs do marketing: curtir, comentar e compartilhar. Pega esse podcast agora, por favor, e manda aí nos grupos, compartilha, porque essa história eu tenho certeza que ela vai te inspirar. Estou aqui com uma convidada especial que atua no segmento da saúde de healthcare e é uma mulher, uma executiva de sucesso, e eu tenho certeza que essa história, principalmente se você é mulher, está mirando uma posição de executiva dentro de uma organização, eu tenho certeza que essa história ela vai te inspirar. Seja muito bem-vindo aqui ao AmplificaCast, Fernanda. Se apresenta aí para a nossa audiência. Muito obrigada pelo convite, Eric. Eu sou a Fernanda Villa-Lobos, sou responsável pela empresa Onron Healthcare aqui no Brasil. Participo também do conselho da Abrale, Associação Brasileira de Câncer de Sangue. Sou casada, mãe de 3 filhos, enfim, e muito feliz pelo convite. Legal, que bom. É uma executiva de sucesso, ela tem uma trajetória bem interessante, ela vai compartilhar histórias. Hoje o objetivo é a gente cavar fundo e ir lá no início da jornada da Fernanda para ela poder contar como que ela chegou nessa posição, que às vezes não é uma obra do acaso. Teve muito equilíbrio aqui de pratos, equilíbrio das coisas familiares para poder alcançar essa posição. E como é que foi? Nasceu em São Paulo, foi para o interior. Como é que foi essa jornada? Nasci aqui em São Paulo. Fez o caminho inverso, né? O pessoal do interior vem para cá, você foi para lá. Então, eu fui e voltei. Eu fiz um bate-volta, mas um bate-volta num momento, acho que, bem importante da minha vida. Então, eu morei em Franca, dos 10 aos 17 anos de idade, e aí voltei para fazer faculdade aqui em São Paulo. Entrei no curso de comunicação, fiz publicidade na USP, e depois de um período de agência que foi muito bom, né? Conhecer mais comunicação. Tive a oportunidade e a vontade de passar para o outro lado do balcão, para o marketing da Nestlé. Então, essa foi o começo dessa minha jornada. E você, assim, com 10 anos, foi para Franca. Você percebeu essa diferença de mudar, de sair de São Paulo, foi para fazenda, né? Fui morar numa fazenda, sem dúvida, uma vida bastante diferente, apesar de que os meus pais mantiveram uma certa rotina, né, de escola, curso de inglês. Então eles fizeram questão de que eu sou irmã mais velha, tenho 2 irmãos, então nossa vida no sentido de educação, eles sempre priorizaram educação e continuaram priorizando lá. Mas eu acho que já foi a primeira questão de mudança e de adaptação que muito jovem, criança ainda, com 10 anos, eu enfrentei, porque foi uma mudança muito rápida. Em 15 dias eles decidiram que que nós íamos nos mudar. Óbvio, eu era uma criança, então foi uma questão familiar, mas eu guardo assim com uma memória muito boa. Meus pais ainda moram em Franca, meus irmãos moram lá, então eu sou a única que está
para cá, né, nessa cidade grande, e gosto, adoro. E como é que foi assim, por exemplo, quando você veio para cá com 17 anos, essa parte de construção de carreira, você já sabia? Porque as pessoas às vezes se questionam assim, né? Eu vou atingir uma posição de CEO ou de executiva de uma empresa no Brasil, por exemplo? Você já vislumbrava isso? Não. Como que você foi construindo a sua carreira até chegar na primeira posição assim de liderança? Boa pergunta, Eric. As pessoas me fazem essa pergunta porque às vezes acham que, nossa, já está tudo super planejado, passo a passo. E não é assim, eu não pensava. Eu pensava sim que eu queria trabalhar, isso eu me lembro de ser muito criança e brincar de escritório. Era uma brincadeira que eu gostava, de papéis, de assinar, enfim, acho que eu me vi assinando contrato. Eu estava administrando o próprio negócio. Trabalhei também um pouco, minha mãe teve uma loja de roupa em Franca, então de verdade essa foi a minha primeira experiência profissional com 14 anos. Então já tinha um senso de dono, ali vai criando um senso de dono, né? Vai de vendas, eu acho que um senso comercial, porque eu com 14 anos ia para frente, atendia cliente e era boa vendedora. Então, acho que essas são imagens e memórias assim que eu tenho que me ajudaram um pouco. Mas a decisão da carreira, eu fiquei bem na dúvida no colegial, como acho que a maioria das pessoas, muita gente fica. E eu fiquei na dúvida entre publicidade ou medicina. Então, cursos muito parecidos, né? E que mais na frente eu acho que consegui unificar e de uma certa maneira trabalhar com o que eu gosto, que é saúde, e esse desejo talvez de fazer medicina que eu deixei lá no passado me ajudou a construir a carreira. E o que você acha assim? Quais são por exemplo, quando você olha para trás assim, se você fosse dar um conselho para você com 20 anos de coisas que vinham norteando a sua carreira, os seus valores, coisas que... Porque tem os valores que a gente carrega, que são os que a gente aprende, né, durante a nossa criação com a família. Tem coisas que a gente vai aprendendo ali quando está trabalhando, nas primeiras experiências profissionais, ali na loja da sua mãe e tudo mais. Mas existem coisas que você carrega até hoje, que norteiam a sua carreira. Sim. Se você pudesse falar desses valores para alguém que está começando, que você acredita que isso aqui realmente funcionou para mim e pode ser que funcione para você. Eu falo muito para os meus filhos. Tenho 2 filhos que estão bem nessa fase. Faz um coach em casa. Fazendo faculdade, iniciando a carreira, um fazendo estágio. Olha, eu acho que assim, responsabilidade... disciplina, esforço. Eu acho que talento a gente às vezes nasce com alguns, a gente aprende, se desenvolve. Responsabilidade, disciplina. Mas responsabilidade é fundamental. E eu lembro sempre de um conselho que eu recebi de um amigo do meu pai, quando eu estava mais ou menos entrando na faculdade, começando a minha carreira. E ele falou: Fernanda, não importa o cargo que você tenha ou a posição que você ocupe, sinta e trabalhe como dona do negócio. E isso eu guardo comigo até hoje. Acho que se eu tiver que dar um conselho, eu daria também esse conselho, porque me serviu muito. Eu acho que desde a minha primeira posição como gerente de produto júnior, enfim, de alguns chocolates, eu já olhava, não importa que a Nestlé é gigante, mas eu já olhava aquele negócio como o meu negócio. Você recebeu esse conselho com quantos anos? Acho que com 17. Olha. Então, você vê que não esqueceu, né? Não esqueci, porque realmente foi algo que me marcou e que eu realmente acredito. E todas as oportunidades que eu tenho, eu trago isso comigo na minha carreira, não importa, eu acho que não importa o tamanho do PNL, você sempre tem algum. Porque se você é vendedor de uma região aí do Brasil, aquela região é sua, você tem que ter o sentimento de dono. Legal, então você tem 3 filhos, um de 22, um de 20 e um de 10. Isso. Legal. Como é que foi assim, construir a carreira, ser mãe e atingir objetivos, né, continuar entregando, continuar sendo responsável, continuar tendo disciplina. Eu acho que tem muitas mães que estão aqui, pessoas que trabalham também, que são executivas, que estão, às vezes, até mesmo percorrendo um caminho que você está trilhando no passado. Seria legal você comentar como que... Porque as pessoas falam, eu devo ser mãe ou não devo?
Olha, faço isso em detrimento da minha carreira? Outra pergunta bem recorrente, porque tem muita gente que fica na dúvida mesmo. E eu não vou falar que é fácil. Não gosto de, enfim, passar uma imagem de super mulher, de superpoderes. Isso não existe, mas isso é possível. É possível por quê? Acho que é possível porque eu tenho um marido que é muito presente, é um pai realmente presente, e sempre foi. Eu acho que também é possível porque eu enxergo a minha carreira não apenas como um sustento, também mas me realiza. Então, quando você tem duas coisas e duas dimensões que são tão importantes, e para mim, família é uma dimensão inegociável na vida, mas trabalho também tem um peso muito forte, porque eu gosto, eu me realizo, eu conheço pessoas interessantes, aprendo. Então acho Vem no Amplifica Cast. É isso aí. É isso aí. Acho que eu não falei de curiosidade, tá? Você me pediu algumas dicas. Eu acho que ser curioso sempre. Nunca senti que você já aprendeu, que você já sabe tudo. Acho que a curiosidade te move sempre para frente. Legal. E eu anotei aqui um ponto que você falou do apoio do seu marido na sua construção de carreira, né? E com os filhos e tudo mais. E às vezes as pessoas não acreditam que é possível, né? Você conquistar o sucesso numa posição como executiva, porque com certeza, às vezes, alguma coisa vai ficando pra lá, mas você procurou, você já disse aqui que a sua base é a família, né? Eu procurei conciliar e como nem tudo é planejado na vida, mas eu tive a sorte de encontrar meu marido cedo, me casei com 23 anos de idade, que para hoje em dia acabei tendo os meus filhos mais velhos. Tá vendo aí, Alex? Já tá na hora de casar. Vamos casar o Alex. Olha lá. Hoje em dia ninguém mais casa, né? Antes dos 30, de jeito nenhum. A gente vai casar ele. Vai tá com lá. quantos anos, Alex? Tem 2 anos, hein? Pra gente achar sua esposa. Então. Tive um filho com 25, um filho com 27 e depois o raspo de tacho com 36. Mesmo não tendo planejado, foi interessante, porque os 2 primeiros eu tive num momento em que eu ainda ocupava... As idades são parecidas, né? 22 e 20, Isso, né? 2 anos diferentes. 2 anos diferentes e eu era gerente, tá? Eu tinha uma responsabilidade, mas a função que eu tinha naquela época era gerente. E às vezes as mulheres estão deixando para ter filho mais tarde, achando que vai ser mais fácil. E eu não acho que foi, tá? A sua jornada é interessante, né? Porque você priorizou quando você era gerente, teve, né? Você já era gerente? Não. Eu já era gerente, sim. Eu fui gerente jovem. Porque eu fui trainee. Isso foi uma coisa legal. Eu tive uma sorte grande aí nesse início de ser trainee. E aí eu virei gerente com 21 anos de idade, acho que isso, bem cedinho. E com 23 me casei, com 25 tive meu primeiro filho. Então, você tem responsabilidade, mas lógico que não é a mesma responsabilidade de quando você é diretor, de quando você é presidente da empresa. Então, existe uma possibilidade de conciliar que eu acho que é até mais fácil do que você falar assim, nossa, faça a sua carreira, a hora que chegou lá, aí você vai ter filho. A hora que chegou lá, você também tem mais responsabilidades e às vezes a licença maternidade pode não ser tão tranquila, né? E assim, quando você olha assim, por exemplo, para a sua carreira e de esforço que você fez no início, por exemplo, para você, como que você fazia para alcançar essas posições, né, de liderança? Como que as pessoas, por exemplo, os seus líderes, as pessoas que te lideravam, o que elas enxergavam em você que fazia você entrar, por exemplo, numa posição de liderança? Olha, eu acho que é um composto de, talvez, competências, né? Então, a competência de negócio, sem dúvida nenhuma, estratégia, entrega de resultado, tem um componente que... Mas como que você enxergava assim, essa questão assim, de entregar resultado, né? Porque não é todo mundo que tem essa visão de performance, né? De performance? De negócio, assim. O que você assumia esse desafio antes de se tornar líder?
Você, por exemplo, recebia uma função ali, uma responsabilidade, você agarrava aquilo como se fosse dono. Total. Eu lembro desde o início. Eu fui contratada, efetivada na Nestlé, e eu tinha um P&L para cuidar, eu tinha uma linha que eu precisava dar resultado, eu tinha metas. Acho que meta ajuda muito. Sim. Meta, assim, saiba a sua meta, né? Se você não tem clareza sobre o que o seu chefe espera de você, o que a empresa espera de você, tenha essa clareza, peça, pergunte, né? Questione e saiba. Então, para mim, tem um lado muito racional. Eu acho que eu tenho uma combinação de razão e emoção. Então, na razão, eu acho que é isso. É performance, é entrega de resultado, é meritocracia. E do lado, talvez, mais comportamental, mais humano, tem, acho que, questões de saber se comunicar com uma certa empatia, tratar bem todas as pessoas que estão ao seu lado. E quando eu falo tratar bem, não é tratar bem de uma forma profissional, de uma forma que você tenha respeito pelas pessoas, que você também se comunique com o que você precisa dos outros. Então, eu lembro que uma função importante que eu assumi na Nestlé foi cuidar da Páscoa. E eu era bem menina ainda. Acho que eu devia, com certeza, menos de 30. Devia ter uns 26, 27 anos. E é uma operação, assim, gigante que você tem que juntar a empresa inteira. Um planejamento de uns 2 anos, 1 ano e meio. Todo mundo comia chocolate. Uma delícia, comia um monte de chocolate. Uma época boa. Então, você saber explicar qual é a meta, o que precisamos fazer, ter uma visão de projeto, que em tecnologia isso... Sim. Né, os engenheiros que estão nos escutando aqui devem saber isso bem, mas para um bom líder isso é necessário também. Então, eu acho que são algumas competências que um pouco, eu acho que eu já tinha, né, era um pouco inato, e certamente tive muito chefe bom, tive a sorte de ter muito chefe, líder bom, que me ajudou a me desenvolver. E como assim, como que você traçava o seu plano de estudos, assim, para você se desenvolver? Porque quando você vai falar de negócio, estou trabalhando, por exemplo, na Nestlé, você tem que entender o que a empresa faz. Então, vai exigir de você, se você está entrando ali, aprender sobre aquele business, né? Isso. E estudos, assim, além do negócio, como que você traçava, assim, as coisas do que aprender? Como você... Peraí, eu tô com esse desafio aqui, era sob demanda, de acordo com o desafio que você tinha, você aprendia uma skill nova? Acho que tinha a educação mais formal, então, no início, Mas isso era... Você esperava que a empresa te desse essa formação ou você ia atrás? Não, eu ia atrás. Acho que teve uma combinação, né? As empresas mas você também... isso também. Claro, eu queria, até porque eu tinha uma sensação de que o meu curso que eu tinha feito de publicidade... Nesse novo ambiente, já não era tão legal, né? Tinha um monte de gente de administração de empresas, né? De empresas, de escolas com mais, enfim, pedigree. Então, eu tive que correr um pouco atrás, fazer MBA, fazer algumas outras especializações. Mas eu acredito muito do aprendizado na prática. Eu acho que aquele negócio de 10, 20, 30, 10, 20, 70, né? Que 70% do aprendizado, ele é na prática. Eu acredito. Então, à medida que eu acho que iam me dando oportunidade de participar de um projeto especial que era estratégico para a empresa num determinado momento, de liderar alguma frente que também era importante, eu sempre tive dificuldade de falar não. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava... De assumir a responsa. E isso, por um lado, me trouxe um pouco de estresse, não tem dúvida. Com certeza. Né? Mas, por outro lado... Quanto maiores os voos, maiores as responsabilidades, né? Mas essa intensidade sempre foi boa para mim. Acho que são picos, né? Quando você vai crescendo na carreira, você tem picos, invariavelmente vão ter picos de trabalho, né? Por exemplo, eu não trabalho todo final de semana, mas já teve final de semana que eu trabalho, que eu preciso trabalhar. É isso. Já teve entregas que eu precisei, por exemplo, ficar até mais tarde, mas isso não é uma rotina ao ponto de eu não saber, por exemplo, que eu tenho que priorizar ali, por exemplo, acordar de manhã, fazer um exercício. É isso aí. É isso, acho que
no início eu tinha muito mais dificuldade acho que maturidade também, esse tipo de reflexão, ela vem à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai entendendo. Quando eu era mais jovem, eu confesso que por algumas vezes eu devo ter falhado com os meus filhos, sim. Com certeza. e ao invés de ir naquela reunião da escola ou enfim, alguma coisa que era importante, eu acabei priorizando mais o trabalho. A partir do Gustavo, que é o de 10 anos de idade, eu já tinha outra maturidade. Experiente, né? Experiência. É o terceiro empreendimento. É isso, né? A gente não pode cometer os mesmos erros, a gente comete novos. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso, e você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Quando você liderando assim times, a gente também tem que ter as conversas difíceis com os liderados. Sim. O que faz uma pessoa, assim, quando você está trabalhando com uma pessoa, e qual que é o prazo que você dá para uma pessoa melhorar e até chegar ao ponto de repente, não fazer mais parte do seu time? Depende do contexto. Assim, depende do contexto do negócio, depende do contexto da empresa. Então, em empresa, às vezes você está num negócio que está indo muito bem e que a maioria do time está indo bem, está performando bem, e você pode se dar o luxo de dar um pouco mais de tempo para alguém se recuperar. Então, já vivenciei fases assim, e você fala, puxa, 6 meses, depende do que é, né? Também tem coisa que... tem coisa que é grave. Que é grave, aí não dá. Mas, normalmente, se eu percebo que a pessoa, ela é muito bem intencionada, ela realmente está a fim de evoluir. E precisa de uma orientação. E precisa de um tempo. Às vezes você faz uma migração de área, você puxa uma pessoa que estava numa área de tecnologia e traz para uma área de BI, mais negócio. E aí você precisa mesmo dar um tempo, porque é uma mudança de escopo, mas você enxerga que tem algumas competências, algum know-how que vai ser bom também. Então você dá um pouco mais de tempo. Agora, já liderei situações muito mais críticas, em que eu tinha que fazer um turnaround do negócio e realmente não dava para ficar 6 meses com alguém que estava com uma baixa performance. Então, aí, 3 meses já... E quando você lidera, quando você entra nessas posições que você, né, está atualmente, ou que você já passou nas empresas, normalmente você tem ali o seu orçamento, tem as expectativas, tem as metas e tudo mais. E como que é, assim, essa coisa de trabalhar num ambiente, como você disse, que precisa de mudanças rápidas, porque não está performando tão legal, e precisa ter esse olhar clínico ali das pessoas, saber quem vai ficar, quem vai continuar, o que fazer. Como que é trabalhar no meio ao caos? É mais desafiador, não tem dúvida. Acho que requer do gestor muito mais agilidade de raciocínio, né, de decisão, de tomada de decisão de fato. Acho que você consultar algumas outras pessoas também ajuda nesse processo. Consultar. Então, tem algum coach, tem conselheiro. Isso, ou um ex-chefe que você se dá bem e que você admira e que já tem mais experiência do que você e pode trazer bons inputs. Então, acho que tem algumas maneiras da gente, mesmo numa situação de alta pressão, entender que são medidas necessárias, que enquanto líder da empresa você tem que tomar, mas que são positivas para outros tantos. Porque é sempre assim também, o não fazer nada ou não tomar uma decisão
tem consequências, e às vezes essas consequências são piores. Então, às vezes você está lá protegendo 2, 3 que não estão performando, e se o resultado for mal, você tem 200, 300 pessoas que são impactadas indiretamente ou diretamente por conta disso. Então, como gestor, eu acho que é como uma cabeça de juiz, um pouco. Né? Você tem que ter um certo discernimento na tomada de decisão para entender que você tem que conciliar o que é bom para a empresa, né, o que é bom para o acionista, mas também o que é bom para um grupo de funcionários, né, pensando um pouco mais no coletivo do que só no individual. Então, isso me ajuda um pouco, eu acho que a ter paz de espírito. Acho que toda vez que você tem uma consciência tranquila de que as decisões que foram tomadas com bons elementos, bom contexto, eu acho que te dá tranquilidade de dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro e continuar a vida bem. E a gente ainda não vai entrar no quadro quando ninguém vem para falar do momento difícil que você passou, mas eu queria que você comentasse sobre uma decisão difícil, talvez por um cenário econômico, não sei, de performance da empresa, que foi difícil tomar essa decisão e que você você tomou a decisão, mas levou mais tempo ali ruminando aquela... Olha, acho que o momento da pandemia, talvez muita gente vai se identificar com isso. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu estava trabalhando numa empresa do Pátria, né, num private equity. A gente tem um cliente que é do grupo, uma investida do Pátria. Então, eu trabalhava na Elfa, que é uma distribuidora de medicamentos e materiais médicos. O ritmo era bastante intenso. Lá tudo é intenso, né? Tudo é intenso, de aquisições. A função é compra, né? Vai comprando empresa. É isso. Então, eu fiquei lá 3 anos. Durante esses 3 anos foram 9 aquisições. Tá vendo aí que bons marinheiros não são formados em mar calmo. E aí, do nada, aparece a pandemia. A gente fornecendo muitos itens que a demanda começou a ficar muito aquecida. Então, tipo luva, tipo máscara, tipo aventais. Só que, por outro lado, eu tinha um negócio muito importante também, que era um negócio de cirurgias. E simplesmente as cirurgias no Brasil pararam. Ninguém mais ia para o hospital se não fosse por conta do Covid. Então, e eu tinha um grupo ali de funcionários, mais ou menos uns 400 vendedores naquela época. E são 400 famílias quando você 400? Pensa nisso. Então, acho que assim... Hoje essa operação que você está, são quantas pessoas no Brasil? Essa operação são 50. Tá. Então, naquele momento, era isso, era a gente... tomadas de decisão rápidas. Foi bem complicado mesmo, né? Com agilidade, para a gente tentar sobreviver durante a pandemia, mas olhando para o futuro. Porque imagina, vamos desligar todo um time que tem um know-how e depois... Na época da pandemia, a gente teve um caso aqui... Quase que eu bati. A gente teve um caso... A gente perdeu 60% do faturamento. Porque a gente mirava, nessa época, o mercado imobiliário. A gente atendia incorporadora, construtora e tal. Então, quando chegou a pandemia, ninguém estava comprando nem vendendo casa, nem apartamento. E aí, difícil, né? A primeira coisa que as empresas fizeram foi cortar o orçamento de marketing. E você tinha uma equipe. Custo fixo, né? Eu lembro que eu só tirava o dinheiro da empresa para pagar as minhas contas pessoais e tinha que ficar assim, olhando as contas. Peraí, essa aqui eu não vou pagar o mês que vem com juros, mas para manter as pessoas, conseguimos manter as pessoas. Mas foi um momento bem difícil. Mas não foram 400, né? Mas eu acho que é isso. O problema tem a sua proporção, né? É isso, um pouco mais. E você sabe que tem um fator interessante? Eu estava até comentando com o Alex esses dias. Aqui eu acho que no Amplifica Cast já passaram 60 CEOs, acho que, no nosso podcast. E todos, quando a gente começa a falar dos problemas que eles vivenciaram, os problemas eles são os mesmos, só que em escalas... Dimensões diferentes. Diferentes. Uma coisa que eu observei também, até uma dica, todas as pessoas que têm uma função, uma posição relevante dentro de uma empresa, todos eles foram pontuais, sempre chegaram antes do horário. E assim, é impressionante.
Não teve um CEO que passou aqui no AmplificaCast que chegou assim, sabe? É porque organização e Não, disciplina é isso. é fundamental. Assim, você me perguntou sobre ter filho e também conciliar com trabalho e outras agendas, né? É organização e disciplina. Assim, agenda, para mim, é uma coisa bem metódica mesmo. E dá ou não dá, né? Eu lembro que a gente conversou sobre a agenda, né? Foi. E falou, ó, poderia ser depois que o estúdio vai entrar numa reforma, em breve novidades da versão 2 do Amplifica Studio. E aí a gente negociou ali uma agenda, né? Para antecipar essa gravação, e você já disse, ó, dá ou não dá. Ponto. Se dá para gravar, você já se programa mentalmente, pode ser que de repente não aconteça uma eventualidade, né? Às vezes pode acontecer. Acontece e tudo mais. Já aconteceu, por exemplo, de convidados passarem problemas familiares, às vezes de saúde e tal, não conseguirem vir. Mas eu percebi esse padrão e eles são todos muito modestos. E assim, com muitas responsabilidades grandiosas. Porque, assim, ninguém faz nada sozinho. E quanto mais você, eu acho que vai crescendo na sua carreira, mais clareza você tem de que precisa das pessoas. E também da sua incapacidade de ser um especialista em todos os assuntos. Então, você acaba virando um grande generalista. Você fica orquestrando tudo. Você fica orquestrando, mas todas as pessoas do meu time sabem mais do que eu na sua determinada função. Então, você tem que ter humildade, não dá para você querer. Você pode até ter uma certa, eu acho que experiência, né? Você vai ganhando traquejo. Para mim, já são mais de 25, acho que 29. O ano que vem faz 30 anos de carreira. Então, experiência ajuda, você vai sabendo fazer mais perguntas melhores, fazer as pessoas refletirem, e por que não ir por esse caminho, mas cada vez você sabe menos à medida que você cresce. E assim, tem diferença, você trabalhou em grandes empresas, com culturas diferentes, né? Tem diferença trabalhar? É a primeira empresa que trabalha com cultura japonesa? Primeira empresa, olha, já tinha trabalhado com empresa suíça, empresa alemã, empresa brasileira, empresa americana, fiquei muito tempo na BD, e é a primeira vez que eu tô numa japonesa. Totalmente. Bom, estão do outro lado do mundo, numa ilha, então eles preservam algumas questões muito boas de respeito, de humildade, de visão de coletivo e não do individual. Então, acho que a disciplina japonesa e a cultura japonesa é super interessante. No lado do negócio, assim, eles têm uma obsessão por KPIs. Eu acho que isso é o que eu vi de mais, talvez, diferente em relação às outras empresas. Eu ia até te perguntar sobre isso, assim, como que era a sua dinâmica, né, de encontro com os seus liderados, assim, para discutir sobre esses KPIs, porque tem as metas que você sabe que está olhando ali para o final do mês, para o trimestre, para o quarter e tal, mas como que você mantém esse ritmo de olhar, peraí, opa, isso aqui nós não estamos chegando. Isso aí, Eric, eu gosto de trabalhar em equipe. Então, há muito tempo que eu já tenho uma dinâmica de ter reunião semanal de diretoria. Isso é uma das coisas que eu, assim, não abro muito mão, não. Às vezes está difícil a agenda. Mas você trabalha home office ou presencial? É híbrido. Mas a reunião de diretoria a gente faz presencial. É híbrido? 2 vezes. Ainda tá bem bom, assim. Bem 2 vezes na semana. Equilíbrio. 2 vezes na semana presencial, 3 semanas remoto. Legal. E tá funcionando. O pessoal é super comprometido. A gente estava conversando outro dia aqui. Tem quem não trabalha bem em casa, não trabalha bem na empresa. Então isso. Não é o lugar, pouco importa, né? Eu já falei para vendedor, se você estiver trabalhando do Japão, mas estiver entregando sua meta, você pode trabalhar de qualquer lugar do país, do mundo. Né? Eu acho que isso, mas só um componente de que todo o trabalho, eu acho que requer mais colaboração, mais coletivo, eu acho que o presencial ele funciona melhor. Eu acho que as trocas, né, são bem... É isso. Você é mais criativo. Não dá para ser criativo levantando a mão no Teams. Né? Como que você constrói? Como você faz esse bate-bola? A gente até brinca, tem uma piada. Quando a gente está no escritório, né, acontece algumas coisas, né, Alex? A gente fala, se tivesse no home office, a gente não daria dando risada disso. Porque acontecem coisas engraçadas e coisas produtivas também, né? Também. Então, com
os diretores, com a diretoria, você me perguntou semanal. Os meus liderados, eu acho que é semanal, com uma revisão de meta. Aí depende, né? Meta de curto prazo, meta de longo prazo. Então, mas nessas reuniões a gente revisa sempre os principais indicadores, claro que não todos semanalmente, alguns mensalmente, alguns a cada trimestre. Mas eu acho que além disso, talvez uma coisa que eu fui trabalhando é o hábito de também falar com a organização toda. E não importa se é menor ou se ela é uma organização maior. Falar com a organização toda. Isso uma vez por mês. Por mês. Uma vez por mês. E aí fala sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo, o resultado como está. Você já leu aquele livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis? Esse é um livro muito bom. Ele fala um pouco sobre essa dinâmica. Ele fala que quando ele era um CEO de uma empresa, não sei se era Salesforce, não lembro qual era a empresa, ele falava que ele acumulava muitas responsabilidades e ele falou que quando ele começou a ter esse hábito de falar com toda a organização sobre tudo que estava acontecendo e até mesmo comentar sobre determinados problemas, ele falou que as pessoas começaram a se empoderar daquele problema e começaram a ajudar de forma mais proativa. Nossa. Ele falou que ele viu um crescimento assim, de performance e até mesmo na solução dos problemas depois que ele começou a compartilhar mais as situações. Concordo 100%. O livro é muito bom, esse livro. O lado difícil das situações difíceis. Ótimo. Boa dica. E aí você se encontra semanalmente com os seus diretores? Sim, uma vez. E uma vez por mês com a empresa? Com a empresa toda, virtualmente, nem sempre dá para ser presencialmente. Eu acho que sair da campo, ir em cliente junto com o vendedor, não necessariamente precisa ser uma ida a cliente para visitar só o super diretor do nosso cliente. Às vezes é um dia a dia de trabalho. Eu acho que está envolvida, né, com se as você coisas, não né? tem o pulso da organização e o pulso não só da organização, o pulso do mercado, o que está acontecendo na farmácia? Estou vendendo mais, estou vendendo menos? Teve até um caso recente, né, acho que se não me engano, do CEO do Nubank, né, que ele veio para a operação para tentar orquestrar a empresa de uma forma ali diferente, para sentir o que estava acontecendo de fato, né? É isso. Porque ninguém vai chegar, né, e te falar. Eu acho que essa é uma questão. Você precisa ter, claro, pessoas de confiança que possam te dar algumas informações mais importantes, mas eu gosto muito, e talvez isso seja uma característica um pouco mais feminina, né? Eu acho que eu tenho uma percepção aguçada, um pouquinho de sexto sentido, e eu acho que ao longo dos anos eu venho tentando não enfraquecê-lo. Porque por algum tempo você fica assim, muito robotizada. Porque é um... dados e fatos, sim. fatos, né? E claro, você precisa tomar decisão com dados e fatos. Mas tem hora que tem uma sutileza, uma entrevista de um candidato que você, será que é? Será que não é? Não gostei de alguma coisa. Então tem momentos que é bom você confiar um pouco talvez nessa intuição. Sim. Não, das vezes que minha esposa... Nós somos sócios na empresa. Eu e minha esposa. Desafio, hein? Trabalhar junto. Das vezes que ela me falou assim, não contrata... Batata. Ela enxergou algo que eu não... A gente fez a entrevista, que eu tenho algum momento assim na entrevista que eu falo, vou trazer outra sócia para conversar e tal. Ela não contrata. E você bateu o pé, quero contratar. Não, é um excelente profissional, tal. E passado algum tempo... Aí agora eu falo assim, a próxima entrevista de decisão não é comigo mais, é com a Carol. Isso você vai aprimorando. As mulheres têm um sexto sentido que o homem não tem. Isso é verdade. E assim, eu queria também que você comentasse essa questão dos filhos, né? Você tem 3 filhos, um tem 10, um 22, outro 20. E eles olham para a mãe uma executiva de uma grande empresa e tal. Como que é fazer esse... Eles já sabem o caminho que eles querem trilhar, assim, de profissão? Já estão trabalhando? Os 2 mais velhos, sim. Eles fazem faculdade, fazem administração de empresas. Administração de empresa? São super dedicados. Estão no INSPER, que é uma faculdade... no INSPER eu estudei lá. Eu fiz finanças para executivos lá. Olha lá. Então é puxado, né? Nossa. Eles estudam bastante. O mais velho está fazendo E tem um amigo meu que trabalhou comigo, que ele é gerente de infraestrutura lá no INSPER.
Ah, é? É. Então talvez conheça. Eduardo e Ricardo Villa-Lobos, olha lá. Legal. O nome é comum, né? Eles... Então o mais velho está fazendo estágio, que é área de finanças, M&A. Ah, é? Isso é o que ele tá fazendo e está adorando. Acho que de uma certa maneira a gente acaba influenciando, mas não porque eu tenha falado, faça isso ou faça aquilo. Deixou escolher e o caminho foi natural, né? Eu acho que eles me viram trabalhando a vida inteira, o pai trabalhando a vida inteira, meu marido é publicitário, mas tem uma agência também. Que legal. Então, depois passou o contato pra gente conversar, trocar umas figurinhas. E o do meio está mais ou menos nesse mesmo caminho, pensando um pouco mais em mercado financeiro, talvez real estate, ele está naquela entidade, lá eles têm umas entidades que já é como uma empresa júnior. Então, enfim, sou super orgulhosa deles. Acho que estão começando aí a construir cada um a história deles. E como você enxerga, assim, essa coisa, né? Porque você tem filhos que já nasceram, assim, na nova geração e tudo mais, e tem essas discussões hoje amplas, né, sobre gerações, diferença de gerações e tal. O que você enxerga, assim, com base na sua percepção de como as empresas podem, ao invés de criar o atrito, né, tirar esse atrito para que elas consigam continuar, né? Seja com uma geração mais nova, mais velha, enfim. Olha, eu adoro conviver com jovem. Adoro. Acho que em casa ou dentro da empresa. Tem um incômodo? Lógico que tem. E aí eu nem sei se é dessa geração. Acho que nós fomos adolescentes, geral, a gente também. Sim, a gente já incomodou muita gente. Já enchemos a paciência. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. É que hoje a internet, ela amplifica. Não vou falar amplifica. Ela reverbera essas coisas, né? Mas eu acho que a gente se fala muito de diversidade e muitas vezes a gente não toca nessas vertentes, por exemplo, essa vertente geracional. Acho que o assunto diversidade, ele ficou quase com sexo, né, gênero, homem, mulher e tal, mas eu acho que essa é uma das questões super importantes, porque se você consegue que ambos tenham respeito, e aí eu volto para os valores humanos, que às vezes vêm de berço, de casa, né? Mas é isso, é respeito. Se eu consigo entender que aquela pessoa nova vai trazer uma jovialidade, vai trazer novidades, vai trazer um olhar novo para a empresa, enquanto uma geração de 50 a mais, que também a gente tem falado um pouco disso, né, nas redes, da importância também de não ter etarismo e tudo mais. Trazem outras... traz a história, traz a cicatriz, né? Traz a experiência, por que não ir por um determinado caminho do que outro? Então, é uma questão de conseguir ter respeito de ambos os lados. E eu acho que mais do que o respeito também, admiração. Porque as pessoas trabalham bem quando elas admiram as outras. Sim. E você não precisa admirar 100%, né? Eu acho que em tudo, né? Nas relações você tem que aprender a conviver, né? Com o lado bom das pessoas e o lado que não é bom. Porque senão você vai viver numa ilha, sozinho. Porque cada um tem um lado bom, tem um lado positivo. É que nem um relacionamento, casamento. É isso. Ou com um monte de gente igual. Eu falo que quando eu casei, eu passei a me conhecer mais. Então, porque a Carol, eu sempre tenho uma tarefinha do que eu preciso melhorar. Maluca, né? A DR. Eu tô sempre recebendo uma orientação de algo que eu preciso melhorar. E às vezes a gente não gosta, mas a gente precisa melhorar. E lá em casa é assim, sabia? O Miguel, ele sempre fala Miguel? assim. Eu tenho um sobrinho que chama Miguel. O Miguel, ele fala assim, a gente não concorda em quase nada, e isso é muito bom. Sim. E é meio isso, mas a gente chega num denominador comum, mas a gente parte de visões, em geral, diferentes, né? Então, acho que você se habituar, talvez, a divergir para depois conseguir convergir em algo, não é tarefa fácil, mas eu acho que a gente chega em caminhos melhores. E como assim foi equilibrar toda a família, né? Você, casamento, né? A gente sabe que tem pontos, às vezes, que a gente não consegue atender a expectativa e tá tudo bem e melhora pro próximo. Mas, assim, você precisa de um tempo para você, assim, o que você... Qual que é a sua válvula de escape? Um pouco de exercício, então acho que cuidar mais de alta da minha intensidade, saúde. Essas coisas? Não, gosto de caminhar, sou bem light, assim. Já gostei muito, já nadei muito. É? Gosto até, mas é um pouco mais difícil de incluir na dinâmica.
Acho que de vez em quando massagem, enfim, quiropraxia. Eu faço enfim. quiropraxia desde 2007. Então, aliviar um pouco a tensão, Nossa, né? Pra mim funciona. Pelo menos uma vez no mês, 2 vezes no mês, eu tô ajuda, lá. Né? E acho que tem alguma... Adoro escutar música, adoro cinema, filme... enfim, a gente assiste bastante. Então, acho que a gente tem que ter coisas de lazer, né? Que nos façam bem. E até para o trabalho, porque às vezes eu sinto que as melhores ideias não necessariamente elas saem quando você está fechado no trabalho. Sim. Às vezes vem de uma outra referência X que acaba te falando, opa, por que eu não pensei por aqui? Você está vendo alguma coisa de outra categoria, enfim. Então, eu acho que ter um pouco de repertório, né? Ampliar seu repertório é importante. Assim, ao longo da sua trajetória, então, você trabalhou em empresas de chocolate, como Nestlé e tudo mais, e você foi desenvolvendo a sua carreira. Depois você migra para o segmento da saúde. Isso. Você conseguiu assim, assimilar as diferenças, né? Porque é um ambiente regulado, total. É uma forma diferente de se trabalhar, você não pode falar qualquer coisa, não pode, né, expor a sua empresa, a sua marca de qualquer jeito, tem toda uma regra e tudo mais. Como que você foi se adaptando, né? Bom, eu acho que eu tive talvez a sorte de ter a escola Nestlé, que apesar de não ser saúde, alimento também tem várias, tem Anvisa, tem várias regulamentações. Então, eu já, assim, fui meio formada um pouco no que pode, no que não pode. Mas, claro, depois de 10 anos, aí eu migrei para Roche e fui trabalhar na Roche. O Felipe Granzotto até brincou aqui, falou que quando trabalha na indústria farmacêutica, né, tudo que você vai fazer você já começa com não. Com não, Você tem que encontrar alguma forma de encontrar um sim, alguma coisa, né? Ó, se passar por regulatórios, né, assuntos regulatórios, e passar por compliance legal, nossa, aí você já dá três piruetas enfim. Mas eu acho que a saúde, claro, ela tem... Quando a gente vai trabalhar na área da saúde, você tem que ter uma responsabilidade. Assim, você está mexendo com a saúde das pessoas. Uma responsabilidade grande, né? Total. Olha o que está acontecendo agora com as bebidas, com metanol, olha, né, o desastre. Enfim, outra categoria, mas assunto super crítico. Você não pode fazer uma coisa que depois vai prejudicar... colocar alguém em risco, né? A gente não coloca quem a gente gosta em risco. A gente não pode colocar as pessoas, os seus consumidores que gostam da sua marca em qualquer risco, eventualmente por alguma questão de produto ou até por alguma questão de comunicação. Uma comunicação inapropriada que vai sugerir um uso que não é o uso correto. Então, eu não tenho, assim, não tive dificuldade de me adaptar, porque... Mas tem que redobrar também a atenção, né? É isso. Redobrar, consulta antes, checa antes. Acho que talvez o que eu tive que me adaptar é com um pouco a agilidade da categoria. Né? Isso. Porque no consumo... Sim, as aprovações são mais rápidas. Você tem coleções, né, de verão, de inverno, enfim, você tem um ritmo. Quando a gente trabalha com a indústria farmacêutica, tudo que a gente manda, a gente sabe que vai passar por regulatório e tal, demora uma esteira ali de alguns dias, semanas ou meses até, e aí, em alguns casos. Você faz? Você se planeja com maior antecedência, então as pessoas às vezes ficam meio você já bravas, trabalha com esse... Mas você já trabalha com esse prazo, né? Legal. Aqui no Amplifica Cash a gente tem um quadro que se chama Quando Ninguém Vê. E nesse quadro é uma história, alguma coisa, uma situação que você tenha passado, um lado difícil da sua vida, que as pessoas da sua família acompanhou, algumas pessoas mais próximas acompanharam, porque você pode compartilhar aqui com a gente. Tá bom. Bom, eu tive leucemia mieloide aguda há 10 anos atrás, então... meu filho, o caçula, o Gustavo, ele tinha 8 meses e eu ainda estava amamentando. Já tinha voltado a trabalhar, mas ainda estava naquele ritmo bebezinho pequeno em casa, sempre querendo voltar para trabalhar, não passar nenhuma noite fora, aquela coisa, né? Então, do nada, quando eu falo do nada, é do nada mesmo, porque eu estava me sentindo super bem, andando de bicicleta, enfim...
trabalhando, surgiram, 6 hematomas roxos na minha perna. Nossa. E aí acho que é legal falar, porque eventualmente, se alguém estiver passando por algo similar, o importante é a agilidade disso. Então, é não deixar passar, né? Não deixar passar. Foram 6 hematomas, eu tive um sangramento de gengiva e um cansaço extremo, assim. Mas quando eu falo extremo, eu morava numa casa com escadas, eu não conseguia subir, assim. E aí, eu fui trabalhar pela manhã, porque eu tinha reunião de diretoria, não podia faltar, a gente, né, aquela responsabilidade. Que a gente acha que não é nada, né? A gente acha que não é nada. E vai ser alguma coisa que você vai superar rápido, né? E aí tive a sorte, eu acho que de ir muito rápido para o hospital. Então, na hora do almoço, eu realmente não estava me sentindo bem, fui para o hospital e 2 horas depois eu tive um diagnóstico assim. Olha, você está com leucemia. E aí a gente pensa na Carolina Dickmann, né? Assim, é uma doença que ficou um pouco também marcada por uma época em que não tinha tanto tratamento quanto tem hoje. E aí é muito legal trabalhar na área da saúde e enxergar o quanto, de fato, as inovações evoluíram. E como é que foi assim, receber a notícia? Você estava sozinha? Eu estava sozinha. Porque foi isso, eu saí do trabalho, falei, vou até ali, vou pro hospital e daqui a pouco, né, volto ou vou para casa. Então, eu tava sozinha, você fica meio em choque, porque você fala assim, acho que você fica um tempo, eu demorei uns 2 dias para processar que aquilo era verdade. Sim. Porque parecia que eu tava num pesadelo e alguém ia me falar assim, opa, brincadeira. O negócio Então foi difícil. E assim, mas lá do hospital, você aí falou com seu marido? Então, aí eu liguei pro meu marido e fui muito sutil, falei, você não vai acreditar, eu tô com leucemia. Assim, ele fazendo uma apresentação para cliente. Nossa. Então foi difícil. Liguei pros meus pais, que por sorte estavam vindo para São Paulo e estavam chegando. E de lá eu não saí, né? Porque eles me internaram, precisava internar, eu estava com nível de plaquetas assim super, super baixo, podia ter hemorragia. E acho que ali foi... de repente, né? Muito de repente, Eric. Então, e foram assim, esses hematomas surgiram assim, não percebeu? Em 2, 3 dias. Não, percebi e agi rápido, né? Muita gente acaba falecendo sem nem saber do diagnóstico ainda. Então, isso é bem importante. E aí você teve o hematoma, se sentiu cansada e teve o sangramento na Sangramento na gengiva, isso. E um cansaço e uma dor nos ossos. Nossa. Que eu nunca vou esquecer, porque é uma dor que você não sente, né? Bom, aí começou um monte de coisa boa. Tive muita sorte, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, caí na mão de um médico maravilhoso, com uma equipe muito boa também. Lógico, tive sorte de ter acesso, né, a um hospital de primeira, a um tratamento rápido, e foi tudo bem, mas foram 3 anos. 3 anos? 3 anos de tratamento. Os 6 primeiros muito intensos, com internações de 30 dias, depois outros 20 dias. Então, eu acho que ali, você me perguntou de um momento difícil, eu percebi o quanto realmente quais são as prioridades na vida. Você sabe que eu perdi minha mãe agora em maio. Puxa. E quando a gente estava no hospital, minha mãe estava internada e tal, ela falou assim, mãe, a senhora vai sair daqui e tal. Aí ela olhou pra gente assim, tava eu e meu irmão. Ela falou assim, filho, eu tinha medo de partir quando vocês eram pequenos. Exatamente. E essa é a agora sensação. Eu não tenho mais. Isso ficou marcado assim. Né? Eu acho que a sua preocupação também... Era essa. Minha avó teve 2 tipos de câncer, assim, muito nova também, com filhos pequenos, e depois, 20 anos depois, ela teve o segundo. E ela sempre me falava isso. Ela falava, Fê, eu rezei assim muito, eu pedi muito para Deus para não me levar da primeira vez, porque seu pai era muito pequeno, seu tio também. No segundo, eu já tinha uma sensação de dever cumprido. E aí eu falei, não, se for minha hora, eu vou. E ela viveu até os 96 anos de idade, não foi também. E eu acho que é isso, assim. E aí você fica assim, puxa, não posso, agora não tá na hora, eu não tô preparada, não dá para eu ir agora, vamos lá. E você começa a colocar uma energia muito grande
na sua recuperação. Então, para mim, foi um divisor de águas no sentido de balizar um pouco que naquele momento não dava para eu trabalhar. Então, eu fiquei de licença, eu me afastei. Até eu brinco que foi um MBA lá dentro do hospital, porque como eu trabalhava numa categoria hospitalar, eu vendia seringa, eu vendia agulha, eu vendia catéter. Você vai aprendendo mais os processos internos. É isso. Eu fiz um MBA lá dentro, bastidores da saúde. Mas eu me dei, assim, me coloquei, na verdade, essa meta de que, assim, se eu desperdiçasse uma gota de energia ali no trabalho e, eventualmente, depois eu não conseguisse me curar, eu não ia me perdoar, porque pelos meus filhos, porque eu precisava viver por eles. Sim. Então, agora eu sou muito grata, né? Porque eu consegui 10 anos. O aprendizado, então, dessa situação é rever os valores, aquilo que você prioriza no momento. Rever o que você prioriza. E acho que outra coisa, você, assim, às vezes a gente se dá muita importância. E a gente não é insubstituível, né? Então, as coisas vão continuar girando, né? Vão continuar girando. Eu acho que a gente discute muito em empresa, pipeline de talentos, quem são os sucessores, desenvolvimento de equipe, e não teve prova melhor de que eu fiz um bom trabalho do que ter que sair de cena do dia para a noite. Porque não é igual férias, que você planeja um pouco, você delega. Não, assim, te tiram do contexto da cena e aí você tem que ver se a sua equipe funciona de verdade. E funcionou. Prova de fogo. E eu, enfim, graças a Deus, tinha pessoas, enfim, maravilhosas, competentes, que tocaram o barquinho muito bem e quando eu voltei, coloquei também toda a minha energia e o que eu tinha aprendido para tentar agregar para o negócio. Legal. Fernanda, muito boa a sua trajetória. Nós estamos chegando ao final do AmplificaCast. É legal você comentar um pouquinho sobre o que a sua empresa faz, sobre o negócio que você atua, que você lidera aqui no Brasil, o que está vindo de novidade também para as pessoas, né? Porque o que a sua empresa vende, eu já usei, então e tem algumas coisas que eu uso, mas não uso do que você fabrica. Então precisamos mudar essa história. Vamos lá. A Onro, então, é uma empresa japonesa, como eu falei, que tem uma história muito interessante, porque o fundador da Onro, ele teve uma visão há mais de 50 anos atrás, e ele quis desenvolver um monitor de pressão para as pessoas usarem em casa. Então, já existiam monitores de pressão, mas existiam aqueles que os médicos usam, né? Que eles precisam escutar. Não tinha uma tecnologia digital, fácil, que a pessoa em casa pudesse monitorar a saúde. E isso fazia com que as pessoas tivessem que ir ou para o hospital ou para um médico a cada vez que elas se sentiam mal. E às vezes nem era nada tão grave. Então, a partir daí, esse foi o start. A Onro vem desenvolvendo muitas outras tecnologias, né? Então, tem inaladores, tem termômetro digital, tem oxímetro, um monte de coisa que a gente ficou sabendo mais na pandemia, né? E que o hábito, inclusive, do consumidor mudou, porque mudou mesmo. Felizmente eu nunca imaginei ter um oxímetro em casa. Pois Hoje eu tenho. Então, as pessoas, eu acho que a gente tem que tirar, né, o que saiu de bom, que eu acho que é uma cultura em relação à saúde, ao autocuidado muito, muito maior. Então, você perguntou o que mais que tem. A gente tem trabalhado muito forte agora com eletrocardiogramas portáteis. E um monitor de pressão com eletrocardiograma. Mas esse portátil, ele vai... Esse portátil, ele é desse tamanho. Consegue usar pelo seguinte... Você faz o teste, conecta o dispositivo no celular, então baixa um aplicativo, que é o Onro Connect, e esse dispositivo, ele já tem uma leitura de algoritmos. Então, caso você não esteja com o ritmo correto do coração, ele vai apontar ali taquicardia, bradicardia, ou até mesmo uma possível fibrilação atrial. Por que isso é importante? A maioria das pessoas não sabem, mas a fibrilação atrial é a principal causa de AVC. Agora uma consulta com a doutora Fernanda. Ela tinha um sonho de ser médica, agora ela está realizando. É isso aí. Brincadeira. É bem por aí.
Mas é verdade, assim, quantas pessoas você conhece que já sofreram AVC? Sim, um mal súbito, sim. Né? Às vezes as pessoas ficam com sequelas, vão a óbito, e só aí elas descobrem que o problema era o ritmo do coração, porque elas tinham essa fibrilação atrial. Então, atualmente, com esses dispositivos, que são acessíveis, dá para comprar no Amazon, Mercado Livre, enfim, deixa eu fazer um merchan aqui. É isso aí. Né, na Droga porque Raia. é de utilidade pública, isso aqui as pessoas precisam, né? Precisam. Saber que tem esse tipo de equipamento, device que ela pode ter em casa. Sem dúvida. E não vou falar que seja para qualquer pessoa, não. Mas uma pessoa que já tem uma insuficiência cardíaca, uma pessoa que passou por um transplante, um doente renal que precisa ter um cuidado maior. Então, a gente tem produtos, uma gama completa, na linha cardiometabólica, né? Cuidados com o coração, cuidado com peso. Estamos falando tanto hoje em dia de obesidade, tantos tratamentos novos. Então, não adianta só tomar injeçãozinha e não acompanhar com uma balança de bioimpedância se de fato você está perdendo gordura ou se você está perdendo... Hoje em dia, quando a pessoa fala para mim assim, eu emagreci, eu falo, é mesmo? Eu falei, qual foi o percentual de gordura que você perdeu? É isso e aí. a quantidade de músculo você ganhou? Né? Porque só falar que perdeu peso não significa que perdeu o que deveria perder, né? É isso. Vai muito além do IMC, né? A gente antigamente estava acostumado a ver... com o IMC hoje nem olho mais Hoje em dia nem olha, porque não é o melhor. Não é o melhor parâmetro. Então, a gente tem uma linha de balanças. Ou seja, cuidados completos para que as pessoas tenham mais autonomia, conheçam mais a sua saúde e, obviamente, contactem, sim, os médicos, que são fundamentais para mudar... tratamento, para dar um tratamento. E o site da empresa, a rede social, como que elas podem achar? Onron Healthcare. Tem um e-commerce também, não tem? Tem o e-commerce e a gente tem também, enfim, nas grandes plataformas. E o Instagram também? No Instagram, Onron Healthcare Brasil. Sigam a gente lá. Tá, e para as pessoas te acharem, seu LinkedIn qual é? Meu LinkedIn, Fernanda Zamikovski Villa-Lobos. É russo? É russo, é russo. Isso é o seu sobrenome ou do marido? É o meu. Villa-Lobos é do meu marido. Zamikovski veio do meu avô, que nasceu durante a guerra na União Soviética e depois migrou. Que legal, legal. Espero que você tenha gostado desse episódio do Amplifica Cast. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e lá no Spotify para nos avaliar com 5 estrelas. Você precisa escutar um episódio, ao menos um episódio, para poder nos avaliar. Acesse agora amplificadigital.com.br/amplificacast. Você vai poder assistir esse episódio e tem muitos outros episódios aí com outros executivos que compartilharam com a gente histórias inspiradoras. Fernanda, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até mais. Até o próximo AmplificaCast.